Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de resistência dos materiais. Você está no canal de YouTube do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e na aula de hoje, a 27ª aula desse curso, a gente vai fazer uma introdução à torção. Pois bem, nas últimas aulas, a gente vinha fazendo todo o tratamento do módulo de solicitação de flexão. Antes disso, a gente já tinha estudado outros dois modos de solicitação, que eram os modos de solicitação de tração e compressão, que são irmãos, né, em sentidos diferentes, e o modo de solicitação de cisalhamento. Então, já apresentei para vocês várias vezes essa figurinha aqui que caracteriza as diferentes formas de solicitação de uma pequena porção de material. Então, a partir de hoje, a gente vai estudar esse modo aqui, o modo de torção. Como vocês podem ver, a característica, a deformação característica e as solicitações características são bem diferentes dos outros modos de solicitação que a gente tinha visto até agora. Então, basicamente, o que a gente vai ter agora, a gente vai ter um elemento que vai estar solicitado segundo um momento que está aplicado ao redor do eixo principal do seu elemento. Tá? Então, eu tenho uma barrinha como essa que está aqui, e uma barrinha como essa está sendo torcida. Tá? Então, eu estou torcendo essa barrinha, aplicando um momento, como se eu estivesse torcendo uma toalha. Imagina, você pega uma toalha molhada, você está girando as pontas dessa toalha em direções opostas. Né? Um dos lados da toalha você está girando no sentido anti-horário, no outro lado você está girando no sentido horário, por exemplo. Isso vai fazer com que essa toalha seja torcida. Né? A gente sabe instintivamente o que é o modo de solicitação de torção, e a gente vai, a partir da aula de hoje, agora começar a definir de forma mais consistente em termos de resistência dos materiais o que a gente entende por torção. Mas basicamente o modo de solicitação é isso, né? A gente pega um elemento e a gente está aplicando um momento, a gente está aplicando uma forma de girar esse elemento estrutural ao redor do seu próprio eixo principal. Então eu tenho um elemento estrutural que tem um certo comprimento, aqui que tá, como vocês estão vendo aqui. Esse eixo principal está marcado com essa linha branca, e eu estou tentando fazer com que esse elemento seja rotacionado ao redor dessa linha branca, dessa linha central, esse eixo central do elemento. Tá? Então eu posso representar o modo de solicitação de torção dessa forma, ou equivalentemente, como a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? São duas representações equivalentes da mesma coisa. Tá? Ao invés de eu desenhar aquela setinha curva representando exatamente qual que é a direção, se é no sentido horário ou anti-horário que eu estou girando cada uma das extremidades dessa barra, eu posso também optar pela representação com essa setinha com duas pontas, tá? Uma seta com ponta dupla. E a vantagem desse tipo de representação, como a gente vai ver mais pra frente, é que a gente consegue continuar desenhando tudo em duas dimensões, como eu havia prometido para vocês desde o começo desse curso, que a gente ia tratar todos os problemas apenas em duas dimensões. Tá? Se a gente fosse manter a representação com aquela setinha curva, a gente sempre teria que desenhar o elemento levemente em perspectiva, como eu estou desenhando aí para vocês, a gente teria que fazer desenhos em 3D. Então essa representação permite que a gente continue representando tudo apenas em 2D, tá bom? Mas isso a gente vai ver mais pra frente, com mais calma. O importante da aula de hoje, dessa aula 27, é a gente fazer uma introdução a esse modo de solicitação de torção. Como a gente fez com os outros modos de solicitação, então a gente vai discutir um pouco sobre o que é esse modo de solicitação e o que ele provoca sobre os elementos estruturais, e como que a gente vai, a partir das próximas aulas, trabalhar diferentes itens, diferentes temas pertinentes para caracterizar esse tipo de solicitação. Então vamos lá. Então a gente vai denotar, né, o que está aplicado na ponta como um torque. A gente vai ver logo em seguida o que isso quer dizer, tá bom? Então o modo de solicitação de torção, ele é essencial, a gente conhecer o modo de solicitação de torção, e isso vai ser essencial para a gente conseguir realizar dimensionamento de itens muito importantes na área da mecânica, como eixos, engrenagens, polias. Então, geralmente, quando a gente está falando de elementos de transmissão de potência rotativos, né, a gente tem um elemento um motor que está girando um eixo, por exemplo, e transmitindo potência para diferentes elementos ao longo dessa cadeia de transmissão, a gente vai precisar conhecer os conceitos que a gente vai apresentar nas próximas aulas de torção para fazer o dimensionamento de todo mundo que está ali ao longo dessa cadeia. Para dimensionar adequadamente uma engrenagem, eu preciso saber como que a torção afeta o desempenho dessa engrenagem, dos dentes dessa engrenagem ao longo da transmissão. Eu preciso saber como é que funciona a torção para dimensionar um eixo, eu preciso saber como é que funciona a torção para dimensionar uma polia. Então esses conceitos são muito importantes, né? Uma forma de motivar o estudo para vocês, são muito importantes para a gente dimensionar um tipo de coisa como esse, né? Como seria, por exemplo, um pequeno eixo de um câmbio, da transmissão de algum equipamento que tivesse várias velocidades diferentes. Você tem um eixo com diversas engrenagens diferentes para fazer o dimensionamento de qualquer um desses
elementos que estão ligados aí nesse eixo, eu preciso conhecer tudo que a gente vai ver nas próximas aulas a respeito de torção, tá bom? Pois bem, então a torção, como a gente tinha falado antes, ela surge por conta da aplicação de momentos que estão alinhados com o eixo principal desse elemento estrutural. Tá? Esse tipo de momento é conhecido como torque, a gente vai denotar pela letra T. Tá? Ele é um momento, tá bom? Ele é um momento, da mesma forma como o momento fletor que a gente tinha visto nas aulas anteriores para a flexão, só que a gente vai denotar ele pela letra T para a gente não fazer confusão. Tá? A gente não vai... a gente vai querer separar o que são os momentos fletores, os momentos que provocam flexão num elemento estrutural, daqueles momentos que provocam torção, que são os momentos torsores. Alguns autores vão chamar de momento fletor e momento torsor. Aqui nesse curso a gente prefere chamar de momentos, ou simplesmente os momentos fletores, que provocam flexão, e simplesmente de torque, aqueles momentos torsores, os momentos que provocam torção. Tá? Os efeitos que eles provocam sobre os elementos estruturais, como a gente vai ver a partir de agora, são bastante diferentes. Então faz sentido a gente denotá-los de maneira diferente, para a gente não fazer confusão, não misturar esses dois caras, simplesmente porque os dois têm as características de momentos, são momentos, efetivamente. Eles são momentos ao redor de eixos diferentes, então a gente tem que tomar bastante cuidado para não misturar essas coisas sem um critério adequado. Tá? Então, a partir de agora, a gente vai começar a falar apenas sobre torque. Não vamos falar mais de momento, torsor, a gente vai falar sempre sobre torque. Tá? Então, o que a gente precisa saber agora é denotar quais são os efeitos do torque sobre uma estrutura. Então, para a gente começar a estudar isso, não é a forma mais clássica da gente começar a estudar isso, mas para a gente pensar como é que um elemento se deforma quando está sujeito a um torque, né, eu vou mostrar para vocês o que acontece com um elemento, um paralelepípedo. Se eu tivesse um paralelepípedo e eu sujeitasse, e eu submetesse, esse paralelepípedo a um torque, né, a parte de cima eu giro numa direção, a parte de baixo eu giro em outra direção, no sentido horário e outro no sentido anti-horário, a gente vai ver o que aconteceria com uma partezinha como esse. Não está aparecendo muito bem aqui, mas vocês podem imaginar, está aparecendo apenas um fantasminha aqui das linhas, né? Eu achei que ia aparecer um pouquinho melhor, tá? Então as linhas que eram retas, né? Se no começo os dois quadrados estivessem um em cima do outro, e eu girei de 90 graus esse cara, as linhas elas começam a se curvar, e elas formam quase como uma espiral ao redor desse eixo central, tá? Elas vão se curvar ao longo desse eixo central. Então as linhas que, ao longo do eixo do elemento, tudo que era paralelo ao eixo principal do elemento, originalmente, deixa de ser perfeitamente reta e ela passa a ser uma espiral enrolada ao redor do eixo central desse elemento. Tá? Para a gente ver um pouquinho melhor, então vamos ver agora assim, com um elemento estrutural cilíndrico, que é a coisa mais comum, né, de acontecer quando a gente está falando em torque. Tá? Geralmente a gente está falando de elementos cilíndricos, né? Eixos são geralmente cilíndricos, não faz muito sentido a gente ter um eixo quadrado, tá, para fazer transferência. Então o que eu tenho aqui nessa posição é o eixo antes de ser carregado. Então imagina que eu tenho um eixo cilíndrico e para eu ver o que aconteceu com ele, eu desenhei linhas ao longo dele, linhas paralelas ao eixo principal, e eu desenhei circunferências ao redor dele. Então o que a gente tem está representado aqui, e a gente vai encarar, como a gente já fez outras vezes, um elemento estrutural específico, uma pequena porção de material desse elemento, que é esse quadradinho que está achurado ali, essa pequena capinha que está achurada. Então, antes da aplicação do torque, a gente pode observar que se eu pegasse esse elemento e esticasse ele, né, e desenrolasse ele da parede do cilindro, a gente ia enxergar que ele estava aqui quadradinho como esse, estava tranquilinho, quadrado, sem grandes problemas. Pois bem, depois que a gente aplicou o torque, como a gente está vendo aqui, a gente tem um torque que é aplicado numa das extremidades, numa direção, e o torque está representado com uma seta numa das direções, numa das extremidades, e na outra direção, na outra das extremidades. O que a gente está fazendo, a gente está gerando, está fazendo com que essas linhas que eram retas e eram paralelas ao eixo principal, elas se transformem em espirais que estão enroladas ao redor desse eixo, na parede ao redor do eixo principal. Então o que a gente está vendo, né, a posição original era essas linhas tracejadas, né, e a linha contínua após o carregamento desse elemento, tá, essas linhas em espiral. O que aconteceu então agora com aquele elemento que era quadradinho lá no começo? Bom, se a gente pega esse elemento, a gente observa que ele foi distorcido. Eu tenho uma paredinha que subiu, outra paredinha que desceu por conta do efeito do torque, e a gente tem claramente um elemento que sofreu uma distorção. Ele teve uma mudança dos ângulos internos do que ele tinha anteriormente. Pois bem, isso é muito característico, esse surgimento de ângulos ao longo do comprimento do elemento, né? A gente tem o elemento principal que está segundo essa direção aqui,
Ao longo dessa direção, a gente viu que houve uma mudança de ângulos, né? Essas linhas, a linha da espiral, uma linha que era perfeitamente paralela ao eixo, ela está a um certo ângulo de espiral ao redor desse eixo. Tá? Então a gente tem o surgimento desses ângulos ao redor do comprimento do elemento. Isso claramente, né, quando a gente observa esse elementozinho que está na parede do cilindro, como eu estou mostrando para vocês ali, isso é claramente uma situação que a gente tinha quando a gente estava estudando cisalhamento. Quando a gente estudava cisalhamento, esse era o caso mais clássico de cisalhamento puro. Né? A gente tinha um quadradinho que estava perfeitamente com todos os ângulos internos de 90 graus, e depois aplicado uma força perpendicular a esse cara numa das direções, ele tinha alteração desses ângulos internos, né? Aparecia esse ângulo gama, que a gente tinha chamado o ângulo de deformação de cisalhamento. Ora, a gente tem o mesmo caso aqui agora, então fica muito claro que quando eu tenho uma aplicação de torção sobre um elemento, a torção está provocando efeitos de cisalhamento ao longo das paredes. Né? Nas paredes a gente vê claramente que esses elementos eles se distorcem dessa forma. Além disso, o cisalhamento, se vocês se lembrarem da definição de cisalhamento, a gente associou cisalhamento a alguma coisa descolando umas das outras. Tá? Então, a gente teria potencialmente um descolamento ao longo da parede, como esse, né, porque a gente tem uma mudança de comprimento, a gente está fazendo isso e a gente tenderia a descolar essas fibras que estavam na parede. E além disso, a gente também tende a descolar seções transversais subsequentes. Tá? Então, se eu pegasse vários desses anéisinhos que estão desenhados aqui ao longo do elemento estrutural, a gente consegue imaginar que por conta da aplicação do torque, eles teriam uma tendência a descolar uns dos outros. Tá? Então, isso é bastante comum tá, em elementos tridimensionais reais, não aqueles que a gente está idealizando simplesmente em 2D, tá? Que a gente faça aparecer efeitos de cisalhamento sempre em planos perpendiculares uns aos outros. Tá? Então, eu tenho um cisalhamento que está aparecendo aqui, ele também está fazendo essa estrutura se cisalhar na outra direção também. Tá? Então, fica muito claro, se a gente pensar o que está acontecendo dentro desse elemento, se a gente pensar o que tenderia a descolar do que dentro desse elemento, fica muito claro que a gente tem cisalhamento tanto ao longo da parede, quanto entre seções transversais subsequentes. Tá bom? Então, isso são efeitos de torção. Peço só desculpas aqui pela figurinha, achei que, eu tinha escolhido uma figurinha que ia aparecer melhor aqui para vocês, mas acabou ficando meio que um fantasminha. Espero que tenha dado para entender tudo a partir das nossas imagens cilíndricas aqui. Tá? Essas imagens cilíndricas foram tiradas da Universidade de Nebraska Lincoln. Tá? Pois bem, então a gente já estudou então, quais são os efeitos, os modos de solicitação provocados pela torção. Apliquei uma torção e, como consequência, a gente consegue perceber, pela deformação dos elementos e tentando entender o que acontece dentro desse elemento estrutural, que eu tenho efeitos de cisalhamento. Tá? Então, aí mais uma das diferenças entre a flexão e a torção. Lembra que a gente tinha falado agora há pouco que a gente não queria misturar os momentos torsores dos momentos fletores, porque eles provocavam efeitos diferentes. A gente tinha visto lá em flexão que os momentos fletores, os momentos que provocam flexão, geravam esforços de tração e compressão em diferentes partes do elemento estrutural. Agora, os momentos torsores eles estão gerando efeitos de cisalhamento dentro desse elemento estrutural. Então, percebe-se, né, quando a gente começa a encarar o que acontece em torção, já percebe-se que existe uma diferença fundamental entre os efeitos provocados por cada um desses tipos de momento, dependendo do modo de solicitação que a gente está falando. Tá? Pois bem, seguindo então. Desde os nossos estudos lá de cisalhamento, a gente falou em medidas de deformação que estavam associadas a ângulos. A gente viu ali no slide anterior como aparecia um ângulozinho ao longo daquela parede, todas as linhas que eram perpendiculares ao eixo principal do elemento. Depois de aplicada a torção, eles se enrolam segundo um eixo, um ângulo de enrolamento dessa espiral ao redor do eixo. E a gente tinha visto que sempre que a gente tem cisalhamento, a gente tem uma medida de ângulo como se fosse uma medida de deformação. Tá? Então, a distorção de um elemento é o que caracteriza a deformação de um elemento que está sujeito a cisalhamento. Tá? Então, sempre que a gente fala de distorção, isso eu já falei lá nas aulas de cisalhamento, mas é importante que vocês tenham em mente que quando eu falo de distorção, eu estou falando de mudança de algum ângulo. Tá bom? Então, quando a gente está em torção, a gente tem que ter uma boa compreensão de geometria do elemento deformado. A gente estava acostumado até agora a trabalhar com elementos todos planos e tudo mais, tá? Quando a gente está falando em torção, como eu mostrei para vocês lá no primeiro slide dessa aula de agora, a gente tem muitas vezes, na maioria das vezes, os elementos que estão torcionados, eles são cilíndricos, né? Então eu tenho um cilindro e eu tenho que entender basicamente qual que é a geometria associada a esse cilindro, e a gente tem que meio que projetar essa geometria que está colada num cilindro, uma capinha ao redor de um cilindro, para duas dimensões, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor como é que a gente vai medir
esses ângulos de distorção e outras coisas mais que a gente vai precisar medir. Tá? A gente tem que ter uma compreensão bem boa da geometria do elemento que está sendo deformado quando a gente está falando em torção. A gente vai falar disso mais para frente, umas 2 aulas mais para frente. Tá? Especificamente quando a gente está falando em torção, a gente vai se concentrar em 2 ângulos diferentes. A gente tinha visto que o ângulo de deformação que aparece na parede ali está associado à distorção clássica que a gente tinha visto em cisalhamento. Então a gente tem uma solicitação de cisalhamento ao longo da parede e está fazendo aparecer esse ângulo. Então com esse ângulo, essa deformação de cisalhamento que a gente tinha chamado de gama lá em cisalhamento e seguirá chamando de gama agora, ela vai estar relacionada a um outro ângulo que aparece. Tá? Então vou mostrar para vocês aqui uma outra imagem. A gente tem então tem um elemento como esse, né? Nesse ponto aqui ele não tá carregado com nada, e eu tenho essa fatiazinha, né, que está aqui transparente aqui para vocês, eu tenho uma fatiazinha de elemento. Aqui nesse ponto eu apliquei esse torque. A partir do momento que eu apliquei o torque, vocês observam o que aconteceu nessa fatiazinha, que era uma fatia totalmente com esses lados compridos perpendiculares ao eixo central. Viram as 2 laterais aqui dessa fatiazinha ficaram espirais, né? Ficaram espiralados. E a gente observa então que para cada seção transversal, então vamos focar agora especificamente na seção transversal aqui da extremidade desse elemento, né? A gente observa que no começo eu tinha uma certa posição, né, essa linha tracejada ali de cima, que caracterizava a posição não deformada, ela se deslocou, ela passou daquele ponto que está aqui em cima desse tracejado para esse ponto aqui de baixo. Né? Então tinha um triângulozinho que estava nessa posição aqui no começo, depois de carregado ele foi para lá, e se a gente olha de frente a seção transversal, a gente viu que esse triângulozinho se deslocou de uma certa quantidade. Tá? Essa quantidade é um ângulo de rotação ao redor do eixo, do centro daquele eixo, e essa quantidade é um ângulo muito importante, que é o que a gente vai chamar de ângulo de torção. Tá? Então esse ângulo de torção ele vai aparecer mais para frente, ele vai ser um ângulo muito importante quando a gente estiver falando, seja em dimensionamento, ou seja na caracterização das deformações de torção. Então observe, né, a gente tem 2 ângulos, né, tá muito claro aqui nessas 2 últimas figuras. Quando a gente olha pela lateral do elemento, olhando para a parede, a gente observa a formação daquele ângulo gama, que é o ângulo de distorção de cisalhamento, como a gente já conhecia anteriormente. Na hora que a gente olha para a seção transversal, se eu pego essa seção transversal e giro, eu observo aqui que eu tenho um outro ângulo, o ângulo φ, que está aparecendo, e esse ângulo φ vai ser o que a gente vai chamar o ângulo de torção, que nada mais é que o ângulo de rotação da seção transversal ao redor do próprio eixo central. Né? Então eu tenho a seção transversal circular, o quanto que essa seção transversal rodou ao redor do próprio eixo, isso vai ser o nosso ângulo de torção. Tá bom? Então, a gente já falou então a torção, o que é o modo de solicitação, o que ele provoca, né, quais são os tipos de solicitações que aparecem lá dentro, o que a gente vai ter que levar em conta para fazer o dimensionamento lá para frente. A gente viu que a geometria é muito importante para a gente conseguir caracterizar deformações e fazer relações disso com outras medidas geométricas ali dentro. É muito importante a gente ter a noção da geometria das coisas que estão acontecendo. E finalmente agora eu vou fazer uma pequena introdução a respeito das tensões que estão agindo aí dentro de um elemento de torção. Quando a gente tinha estudado cisalhamento, a gente tinha estudado cisalhamento puro, né? Então a gente tinha um quadradinho com uma tensão, com uma força aplicada aqui na parte de cima e fixo na parte de baixo, e a gente tinha visto que isso gerava o que a gente chamava de cisalhamento puro, e a gente podia trabalhar então como se todo esse elemento estivesse sob uma mesma tensão de cisalhamento. Ora, quando a gente está em torção, não é exatamente um caso clássico como esse. Né? A gente percebeu, né, através do estudo do que acontecia com os elementos deformados, que a gente percebeu que tinha cisalhamento ali dentro. Mas a gente não está num caso de cisalhamento clássico, onde a gente tem um cubinho com uma aplicação de uma força como essa, que a gente tinha visto lá anteriormente. A gente tem agora uma distribuição de tensões que não é uniforme ao longo da seção transversal. Tá bom? Então, na verdade, o que a gente tem em torção é uma coisa que a gente já tinha visto também lá em momentos fletores, em flexão. O que a gente vai ter um perfil de tensões. Tá? E eu vou mostrar para vocês aqui brevemente. Né? Quando eu tenho então uma seção transversal, lembre-se que eu tenho um eixo cilíndrico, eu estou cortando, estou pegando, estou encarando uma seção transversal de frente como essa. Né? Então, se ele está sujeito a um torque como esse, ao redor de um certo ponto, o que a gente vai ver ao longo das próximas aulas, aqui umas 2 ou 3 aulas, acho que são 3 aulas, a gente vai ver que se desenvolve o que a gente chama de perfil de tensões. Ou seja, diferentes partes dessa seção transversal estão sujeitas a diferentes valores de tensão. As tensões são tensões de cisalhamento, como a gente tinha visto anteriormente, a gente sabe que existe um cisalhamento, uma tendência a descolar uma superfície, uma seção transversal da sua vizinha, mas os valores não são uniformes para toda aquela seção, não tem uma tensão
cisalhamento que vale o mesmo valor para toda essa seção transversal. Cada ponto dessa seção vai ter um valor diferente de tensões de cisalhamento, e a gente vai ver mais para frente como é que a gente vai abordar isso, tá? Mas é importante a gente ver que ele vai ter basicamente esse formato aqui que está representado, e ela tem um valor que é nulo no meio, tá? Então basicamente o miolo, o ponto central, o eixo central ao redor do qual está acontecendo essa rotação, não existiu deformação nenhuma ali dentro, né? Ele está parado, é um ponto que está parado no espaço, e todos os outros pontos estão rodando ao redor daquele ponto. Então, para aquele ponto central, como ele está parado no espaço, não tem deformação gerada, não tem tensão gerada, não tem nada. E à medida que a gente vai se afastando do eixo central desse elemento, dessa seção transversal, a gente tem uma evolução tanto das deformações quanto das tensões. Então, a gente vai ver que os perfis de tensões dependem do valor de R, do raio, a partir do ponto do ponto central de um elemento como esse, tá? Então, isso foi uma breve introdução a temas que a gente vai abordar ao longo das próximas aulas de torção. Espero que vocês tenham entendido assim, esse panorama geral. Por que é importante a gente estudar tensões de torção? Os modos de solicitação de torção, quando que a gente vai utilizar esses conhecimentos e algumas das coisas que estão envolvidas. Então, vocês já estão mais ou menos situados para a gente poder começar a explorar cada um desses detalhes individualmente. Então, na próxima aula, na aula 28, a gente vai falar um pouquinho sobre torque. Né, o momento que gera o modo de solicitação de torção. Na aula seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre os ângulos de deformação, os ângulos de torção e o ângulo de distorção, né, a deformação de torção. Em seguida, a gente vai falar das tensões de cisalhamento, como é que a gente calcula, como é que é essa distribuição desse perfil de tensões ao longo da seção transversal. Então, essa aula introdutória, era mais para a gente fazer esse panorama geral, e a partir desse panorama geral a gente vai começar a explorar mais em detalhes cada um desses elementos, para que então, daqui a 4 aulas, a gente consiga chegar no que a gente sempre deseja fazer para cada um desses modos de solicitação, que é fazer tarefas de dimensionamento, efetivamente dimensionamento, aplicando esses conhecimentos para coisas práticas, né, enquanto projetista, todos aqueles aspectos de dimensionamento que a gente já viu para todos os outros modos de solicitação. Espero que vocês tenham gostado da aula, é apenas um panorama geral, e eu peço que vocês continuem ligados, então, para a gente ver os próximos capítulos aí, com os outros itens dos estudos de torção. Deixe seus comentários aqui no vídeo, ou se estão fazendo o curso pelo Moodle, nos fóruns apropriados para isso, e muito em breve a gente volta com mais uma aula de resistência dos materiais. Até logo, pessoal. Muito obrigado.